A noite passada foi marcada por momentos de extrema apreensão em Israel. Sirenes de alerta, evocando lembranças dolorosas do passado, ecoaram por todo o país, sinalizando um ataque de mísseis em andamento. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a autoria do ataque, confirmando o lançamento de centenas de projéteis contra o território israelense. A população, em estado de alerta máximo, buscou abrigo em meio à chuva de fogo, relembrando os tempos difíceis que marcaram a história da nação. Este ataque representa uma escalada significativa no conflito entre Irã e Israel, reacendendo o medo de uma guerra em larga escala, um fantasma que assombra a região há décadas. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos da situação, enquanto Israel se prepara para uma resposta contundente, que pode ter repercussões em todo o Oriente Médio. O ataque iraniano não se limitou a um ataque isolado, mas sim a uma saraivada de mísseis, com o objetivo claro de espalhar o terror e a destruição. Foram centenas de projéteis lançados contra diferentes regiões de Israel, do norte, próximo à sempre tensa fronteira com o Líbano, até o sul, demonstrando a amplitude do ataque. Relatos indicam que cidades importantes, como Tel Aviv, o coração pulsante de Israel, e Jerusalém, cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, foram alvo dos mísseis iranianos. A intensidade do ataque, que evocou imagens da Guerra do Yom Kippur, demonstra a capacidade militar do Irã e sua disposição em confrontar Israel diretamente, desafiando o equilíbrio de poder na região. A comunidade internacional, chocada com a violência do ataque, condena veementemente a ação iraniana, clamando por moderação e diálogo, buscando evitar uma tragédia ainda maior. Em resposta ao ataque massivo, que trouxe à mente o espectro da Segunda Guerra do Líbano, o sistema de defesa antimíssil israelense, conhecido como Domo de Ferro, orgulho da tecnologia militar do país, foi acionado. Interceptações bem-sucedidas, dignas de um jogo de xadrez estratégico, impediram que muitos dos projéteis atingissem seus alvos, minimizando o número de vítimas e danos materiais, protegendo a população israelense da fúria dos mísseis. Apesar da eficácia do sistema de defesa, que se provou mais uma vez um escudo crucial, alguns mísseis romperam o bloqueio e atingiram o território israelense, deixando cicatrizes na paisagem e na memória das pessoas. Edifícios foram danificados, alguns reduzidos a escombros, e há relatos de feridos, que foram prontamente atendidos pelos serviços de emergência, mas até o momento, nenhuma morte foi confirmada. Um alívio em meio ao caos. Diante da agressão iraniana, Israel promete uma resposta contundente, mostrando sua força e determinação. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã pagará um preço alto, e as forças de defesa de Israel já estão em alerta máximo. A retaliação pode ter como alvo instalações militares iranianas ou grupos aliados no Líbano e na Síria. A comunidade internacional teme as consequências de uma guerra aberta. Washington ao lado de Jerusalém. Bissoporaquata reafirmam apoio incondicional a Israel. O presidente Joe Biden condenou o ataque iraniano, prometendo assistência total a Israel. A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos estão monitorando a situação de perto. Navios de guerra americanos estão posicionados no Mar Mediterrâneo, prontos para agir. Um conflito anunciado. Ataque iraniano. Era esperado por autoridades americanas e israelenses. O ataque iraniano, apesar de sua gravidade, não era totalmente inesperado. Fontes de inteligência americanas e israelenses já haviam alertado sobre a possibilidade de um ataque. A escalada da violência entre Israel e grupos apoiados pelo Irã vinha aumentando a tensão na região. O Irã culpa Israel pela morte de um de seus principais generais em 2020. Laços perigosos.
O papel do Hezbollah e do Hamas na escalada da violência. O Hezbollah, grupo xiita libanês apoiado pelo Irã, desempenha um papel crucial na escalada da violência entre Irã e Israel. Com um arsenal considerável de mísseis, já lançou foguetes contra Israel, transformando o sul do Líbano em um barril de pólvora. Outro ator importante é o Hamas, grupo palestino que controla a faixa de Gaza, marcado pela pobreza e violência. O Hamas possui um histórico de confrontos com Israel, apoiado pelo Irã, dificultando a busca por uma solução pacífica. Olho por olho, dente por dente. Ataque iraniano marca nova fase na guerra de represálias. O ataque iraniano a Israel, um evento que ficará gravado na memória do Oriente Médio, marca uma nova fase na guerra de represálias, que se desenrola há anos na região, um ciclo vicioso de violência que alimenta o ódio e o sofrimento. Ataques e contra-ataques, movidos por interesses estratégicos, sede de poder e vingança, alimentam um ciclo de violência que parece não ter fim, aprisionando a região em um círculo vicioso. A comunidade internacional, diante desse cenário preocupante, precisa romper esse ciclo vicioso e encontrar uma solução pacífica para o conflito, buscando alternativas para a lógica da guerra e da destruição. O diálogo, a diplomacia, a busca por pontos em comum e a construção de pontes entre os povos são as únicas armas capazes de trazer paz duradoura à região, um objetivo que parece distante, mas que deve ser perseguido com persistência. Israel contra-ataca. Incursões no Líbano e a busca por neutralizar o Hezbollah. Em resposta ao ataque iraniano, que feriu seu orgulho e desafiou sua capacidade de dissuasão, Israel lançou uma série de incursões militares no território libanês, abrindo mais um capítulo na longa história de conflitos entre os dois países. O objetivo principal dessas operações, que envolvem tropas terrestres e bombardeios aéreos, é atingir alvos estratégicos do Hezbollah, enfraquecendo a capacidade militar do grupo xiita e reduzindo sua capacidade de lançar ataques contra Israel. As incursões israelenses no Líbano, que trazem à mente as intervenções militares do passado, aumentam ainda mais a tensão na região e podem desencadear uma resposta violenta do Hezbollah, dando início a um novo ciclo de violência e sofrimento. A comunidade internacional, preocupada com as consequências imprevisíveis dessa escalada, pede cautela e moderação a Israel, alertando para o risco de uma escalada descontrolada do conflito, que pode se espalhar pela região como um rastilho de pólvora. Temores de um conflito regional. Comunidade internacional pede moderação e diálogo. O ataque iraniano a Israel, um evento que abalou as estruturas de segurança da região, reacendeu o temor de um conflito regional de grandes proporções no Oriente Médio, um fantasma que assombra a região há décadas. A comunidade internacional, alarmada com a escalada da violência, que ameaça a frágil paz mundial, pede moderação a todas as partes envolvidas, buscando conter a crise antes que ela escape ao controle. Líderes mundiais, conscientes da gravidade da situação, fazem apelos por diálogo e buscam uma solução pacífica para o conflito, utilizando todos os canais diplomáticos disponíveis para evitar uma tragédia ainda maior. A ONU, através do Conselho de Segurança, palco de debates acalorados sobre a questão, discute medidas para evitar uma guerra aberta entre Israel e Irã, buscando um caminho para a paz em meio à tempestade. Um futuro incerto. As implicações do ataque iraniano para o Oriente Médio. O ataque iraniano a Israel, um divisor de águas na história da região, lança uma sombra de incerteza sobre o futuro do Oriente Médio, uma região já marcada por conflitos e tensões. As implicações desse ataque são profundas e podem ter consequências imprevisíveis para a região, impactando desde o preço do petróleo até o equilíbrio de poder entre as nações.
A paz no Oriente Médio, um objetivo que parecia distante, mas possível, parece cada vez mais distante, como um oásis que se afasta a cada passo em falso. A comunidade internacional, diante desse desafio colossal, precisa redobrar os esforços para encontrar uma solução pacífica para o conflito, buscando alternativas para a lógica da guerra e da destruição antes que seja tarde demais e o Oriente Médio mergulhe em um novo ciclo de violência e caos.